Escreva que todo mundo me ouvindo. Todo mundo tá legal aí. Podemos iniciar nossa aula. Antes de iniciar a aula, eu estava olhando aqui pelo calendário acadêmico. A partir de hoje, nós temos 10 encontros. Nós temos 10 encontros a contar de hoje. Então, tem mais 10 encontros para a gente terminar todo o nosso conteúdo. Aí eu estava olhando, vamos entrar hoje na ilicitude, ainda falta culpabilidade, ainda tenho que dar concurso de pessoas, mas Deus quiser vai dar tempo. Vai dar tempo, eu quero ver se eu consigo terminar, pelo menos faltando uns 2 encontros, que eu quero preparar um material aí de revisão, para a gente fazer uma revisão massa sobre o assunto, tá? Não estou preocupado com questão de prova, a prova vai ser do dia 20 ao dia 25, olhando de julho, e possivelmente a prova deve ser de consulta de novo, então não vou me preocupar muito com prova não, estou muito preocupado, estou mais preocupado em vocês aprenderem a assimilar esse conteúdo, que é importantíssimo, como eu disse, é base para a vida de vocês, por toda a vida. Quem for no rumo de direito, operador na carreira jurídica, qualquer carreira, vocês precisarão dessa base nossa aqui em direito penal. Então, a minha preocupação maior é isso. Eu sei que não vai dar para aprender tudo, muita coisa, Você pensa que não vai dar para aprender, mas lá na frente, depois você vai conseguir lembrar. Então, quero ver se até uns 8 encontros eu termino todo o conteúdo, e aí nós iremos passar. Vou elaborar um material de revisão aí, de questões para a gente trabalhar nos 2 últimos encontros, para fechar o semestre bem. Mas eu estava olhando, comecei a me preocupar, fui contar quantos encontros ainda faltam. Nós temos 10 encontros, graças a Deus. Professor, vai dar tempo? Vai dar tempo, não se preocupe não, que vai dar tempo. Bacana. Bom dia, Jaciele. Vou iniciar a aula, estão me ouvindo bem, todo mundo? Fazer a nossa chamada. Bom dia a todos, meu nome é Luiz Carabina, nossa disciplina é Direito Penal 1. Hoje são 15 de junho de 2020. Comigo, por enquanto, na aula, o Andrei, a Anne, a Bruna, a Jaciele, o Jackson, o Júlio, o Marco, o Ricardo, a Érica e a Williana. Bom dia a todos. Vamos lá para o nosso caderno. Vamos para o nosso caderno. Botar áudio. Vocês estão vendo o nosso caderno? Hoje, eu também não vou começar explicando a teoria geral do crime. Vou deixar para a próxima aula, para sexta-feira que vem. Eu já vou entrar logo na ilicitude. Nós já estudamos o fato típico, nós terminamos o fato típico, nós já aprendemos tudo do fato típico, vocês já são bacharéis em direito no fato típico, e hoje a gente vai entrar na ilicitude. O nosso Código Penal, ele é adepto da teoria finalista de Roxin, e pela teoria finalista de Roxin, um crime, um fato humano para ser crime, esse fato precisa ser típico, Andrei, precisa ser ilícito e o agente precisa ser culpável. Então, o fato precisa ser típico e ilícito e o agente culpável. Então, é um tripé, é uma estrutura, são 3 colunas que seguram o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Nós já estudamos um fato típico, nós vimos que um fato típico precisa de uma conduta, um comportamento humano voluntário, dirigido para um fim, essa conduta produtora de um resultado. Entre essa conduta e esse resultado precisa existir um elo de ligação chamado de nexo causal, e esse meu comportamento, essa minha conduta precisa estar ajustada, precisa estar casada com uma norma, que nós chamamos de tipicidade. Presentes os 4 elementos desse fato, esse fato deixa de ser um fato comum e passa a ser um fato típico. Para o direito penal, passa a ser um fato típico. Mas, ainda eu não posso afirmar que existe um crime. Eu apenas estou diante de um fato típico. E, meus queridos alunos, nós temos que aprender nessa sequência. Eu não posso estudar inicialmente a ilicitude. Eu não tenho como entrar diretamente na ilicitude, porque só vai existir ilicitude se primeiro existir um fato típico. Eu só vou analisar a culpabilidade de algum agente
Se ele já tiver praticado um fato típico ilícito. Então, ó, é uma sequência. Eu tenho que analisar o primeiro fato típico, eu tenho certeza que tem um fato típico, agora eu preciso saber se esse fato também é ilícito. Se ele for ilícito, só aí é que eu vou analisar se o agente é culpável, se o agente pode ou não sofrer uma pena. Com isso, então, nós vamos estudar a ilicitude. A ilicitude, ó, também chamada de antijuridicidade, ó, também chamada de antijuridicidade, também chamada de justificantes. Justificantes de quê, professor? Justificantes do fato típico, ó, se você justificar o fato típico, também chamada de excludentes. Também chamada de excludentes. Tá? É isso, ó. É o segundo substrato, naquele nosso tripé. Alguns doutrinadores chamam de estrutura. Segundo substrato ou estrutura do crime. Segundo substrato ou estrutura do crime. O professor me deu um conceito. Ó, conduta típica. Eu já tenho um fato típico. Conduta típica não justificada. Não justificada. Espelhando a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico. E o ordenamento jurídico. Direito penal. Ó, então, conceito de ilicitude. Ilicitude é uma conduta típica não justificada, ó, não justificada, espelhando a relação de contrariedade. Existe uma contrariedade entre aquele fato típico já praticado e o ordenamento jurídico como um todo. Como assim com ordenamento jurídico? Porque quando vocês for estudar a parte especial do Código Penal, a parte especial, ó, vai trazer o chamado o fato típico, ó. Os tipos penais vão estar na parte especial. Só que esses tipos penais, eles não existem só no Código Penal. Nós temos diversas leis extravagantes, que elas também são normas incriminadoras. São normas que proíbem determinadas condutas. São normas que proíbem determinadas condutas. Por exemplo, professor, nós temos um Código Ambiental, ele traz diversos tipos penais. Nós temos, por exemplo, um Código Tributário, traz diversos crimes fiscais. Nós temos uma lei de licitações, que ela traz diversos tipos penais. Nós temos N leis extravagantes que traz crimes. Ó, e todos esses tipos penais, eu preciso fazer primeiro essa análise. Todos eles eu preciso analisar. O fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Então, eu já tenho um fato típico. Já existe o fato típico. Eu preciso analisar se esse fato típico ele é contrário a uma norma. Há um tipo penal. Professor, nós já fizemos isso na tipicidade? Fizemos, mas na tipicidade é apenas um dos elementos do fato típico. Agora não. Eu já tenho um fato típico. Eu preciso saber se esse fato típico é contrário a alguma norma. Que norma? Qualquer norma. Qualquer norma. Eu tenho que analisar todo o ordenamento jurídico. Todo o ordenamento jurídico. Se existir uma norma proibindo aquela conduta, eu já posso afirmar que esse fato é típico, que ele também é ilícito. Eu posso afirmar que esse fato é típico, que ele também é ilícito. Ah, professor, então tem uma relação. Existe uma relação entre a tipicidade e a ilicitude. Qual é essa relação? Ó, a existência do fato típico. O fato típico gera uma presunção de ilicitude. Uma relativa dependência. Como assim, professor? Gente,
Um fato só vai ser ilícito se ele for típico. Um fato só vai ser ilícito se ele for típico. Todo fato típico, Jaciele, ele também é um fato ilícito. Todo fato típico, ele também é um fato ilícito. Ele também é por presunção. Todo fato típico eu presumo também ilícito. Todo fato típico presume também ilícito. Só que essa presunção, como eu botei aí, ó, uma relativa, é uma presunção relativa, ó, há uma presunção relativa. Então, toda vez que eu pratico um fato típico, presume, ó, uma presunção relativa, que esse fato também é ilícito. Há uma relativa dependência. Porque dependência só vai existir ilicitude se existir o fato típico. Só vai existir ilicitude se existir o fato típico. Se não existir o fato típico, eu nem analiso a ilicitude. Eu nem entro na ilicitude. Então, eu só vou analisar a ilicitude se existir antes um fato típico. Antes do fato típico. E se existe um fato típico, esse fato típico ele também é ilícito, Júlio, por presunção. Ele também é ilícito por presunção. Só que essa presunção é uma presunção relativa. Por que, professor? Porque é uma presunção relativa? Me dê um exemplo. Ó. Exemplo. Vamos continuar no nosso fulano. Fulano mata Beltrano. Mata Beltrano. Comprovada a tipicidade. A tipicidade presume-se a ilicitude. Presume-se a ilicitude. Devendo fulano provar que agiu sob o manto de alguma excludente. Por exemplo, vou botar aqui entre parênteses, a legítima defesa. Ó, por exemplo, a legítima defesa. Ah, professor, então o senhor está querendo dizer que existem excludentes, ó, mesmo eu praticando um fato típico, se eu provar, presta atenção, quem tem que provar é o agente. Quem tem que provar é o cara que praticou o fato típico. Ele precisa justificar, minha amiga Anne, por isso que chama de justificantes, por isso que chama de excludentes. Ele precisa justificar, ele precisa provar que ele agiu sob o manto de uma excludente da ilicitude. Ó, ele precisa provar que ele agiu sob o manto de uma excludente de ilicitude. Ele precisa justificar aquele fato típico. Ó, eu pratiquei esse fato típico, mas eu só matei Beltrano porque primeiro ele me furou. Ó, ele já teve uma injusta agressão da parte dele. Para me defender, eu fui obrigado a tirar a vida dele. Ó, isso é legítima defesa. Eu atuei em legítima defesa. Eu matei porque ele me viu obrigado. Ah, se matou porque se viu obrigado, ó, aí o Código Penal aceita, o fato é típico. Mas aquela presunção relativa, ó, esse fato, ó, não é ilícito. Esse fato é típico, mas ele não é ilícito. Se você conseguir provar, esse fato é típico, mas esse fato, ó, ele não será ilícito. Ah, professor, mas o senhor acabou de falar que todo fato típico é também ilícito. Só que eu falei que é por presunção. Uma presunção relativa. Por que relativa? Se o agente provar que ele justificar que ele agiu sob o excludente da ilicitude, vai excluir a ilicitude. Ó. Apesar do fato ser típico, não tem ilicitude. Professor, e o que são? Quais são essas causas? Ó. Essas causas legais de excludente da ilicitude. A ilicitude, também chamadas discriminantes, elas discriminam o crime, também chamadas de discriminantes ou justificantes, elas justificam. As causas legais de excludente da ilicitude, se o nome já está dizendo,
são causas legais, são causas legais, é porque está previsto na lei. Elas vêm previstas no próprio Código Penal, no artigo 23 do CP, no artigo 23 do Código Penal. Então, bora dar uma lida. O que é que diz nosso Código Penal? Fechar o caderno por enquanto, viu, gente? Já voltamos. E vamos lá para o CP. Vocês estão enxergando meu vadimeco? Deu para ver o vadimeco aí, né? Eu acho que sim. Apareceu aqui para mim. Tem alguém aí? Vocês tomaram café já? Tá todo mundo aí? Ou deixaram só ligado e eu fiquei sozinho? Eu só esqueci de avisar. Gente, quem não puder, só se for o jeito, não perca essas aulas aqui até o último encontro, não. Porque isso aqui, essa parte da ilicitude e da culpabilidade é a vida toda da gente. Em todas as peças, se você for advogado, se você for ser promotor, se você for ser defensor público, se você for juiz, são as chamadas teses defensivas. As teses defensivas de mérito são as excludentes da ilicitude e as excludentes da culpabilidade. Vocês precisam aprender isso aqui. Vocês precisam aprender isso aqui, porque é o que vocês vão trabalhar na área jurídica em cima disso aqui. Então, o Código Penal, no artigo 23, ele diz lá, não há crime, por isso que é discriminante. Não há crime quando o agente pratica o fato, em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Aí ele traz no parágrafo 1 dizendo, tratando do excesso, o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso, tanto doloso como culposo. Ele pode até ter atuado, sob um excludente, mas ele não pode se exceder. Ele não pode se exceder. O excesso é punível. Nunca podemos esquecer disso. Ah, professor. Ah, então tá lá. Então bora pro caderno. Ah, então eu vi, Então ele diz, são excludentes da ilicitude o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. E o exercício regular de um direito. Olha, essas causas, essas 4 situações, se você conseguir provar que você estava em uma dessas situações, apesar de ter praticado um fato típico, você vai descriminalizar o crime, você vai afastar a ilicitude, Giovana. Não vai existir, Bruna. Apesar do fato ser típico, ele não será ilícito. E como é que vai fazer isso? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Só que a doutrina, ela coloca uma causa supra-legal. A doutrina apresenta uma causa supra-legal. Por que supra-legal? Não está na lei, não está no artigo 23. E qual é, professor? Ela diz que o consentimento do ofendido também exclui a ilicitude. O consentimento do ofendido também exclui a ilicitude. Ah, professor, então você já apresentou para nós quais são as causas que excluem a ilicitude. Agora, o que é que nós vamos fazer? Juan? Nós vamos estudar cada um deles, o que é estado de necessidade. Quando é que eu atuo em estado de necessidade? Quando é que o agente atua em legítima defesa? Quando é que o agente atua em estrito cumprimento do dever legal? Quando é que ele atua no exercício regular do direito? Ou quando o consentimento do ofendido é capaz de excluir a ilicitude? É isso que nós vamos ver daqui para frente. Então, vamos seguir a ordem do código. Vamos começar o estudo pelo estado de necessidade. Estado de necessidade. O estado de necessidade, o código ele já traz
logo em seguida, ó, o artigo 23, ele apresenta as excludentes. No 24, ó, o 24, ele já traz o que é o estado de necessidade. Ah, professor, então vamos para o caderno, vamos para o VADMEC de novo, vamos no VADMEC de novo. Vamos lá, devagarzinho. Gente, se alguém tiver com a dúvida, levante a mão, ó. Se você levantar essa mãozinha que tá bem aí, ó, mesmo eu estando lá no caderno, na outra tela, eu consigo perceber que tem alguém, ó, com alguma dúvida, querendo falar alguma coisa, certo? Ou escrevam aí, beleza? Ah, eu esqueci de algo e tal, me avise aí. Ah, professor, não entendi, volte aí, eu volto 200 milhões de vezes, se for possível. Uma hipérbole. Mas eu voltarei. Bora lá para o código. Artigo 24. Artigo 24. Acho que vocês estão vendo aí, apareceu a carinha aqui. Estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha um dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir sacrifício de direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Meu Deus, professor, ó, eu não entendi nada. Anne, eu não entendi nada. Confesso para vocês. Que redação horrível. Que redação horrível de estado de necessidade. Ó, olha, Marco, se a gente lê o artigo 24, a gente não consegue extrair o que é estado de necessidade. Preste atenção. Eu vou dar um conceito informal, o que é estado de necessidade, ó, e depois nós vamos para o formal, o que diz a doutrina sobre o estado de necessidade, e vamos ver os seus requisitos. Ó, estado de necessidade tem um ditado popular. Ó, o Júlio deve conhecer esse ditado. Entre o meu, Júlio, e o seu, vai sempre o seu. Entre o meu e o seu, vai sempre o seu. Entre o meu e o seu, vai sempre o de vocês. Entre o meu e o de vocês, vai sempre o de vocês. Isso é estado de necessidade. Ó, se há 2 bens jurídicos em perigo, se há 2 ou mais bens jurídicos em perigo, a lei me autoriza, a lei me permite, ó, que eu sacrifique algum deles. Eu posso, inclusive, tirar a vida de uma pessoa em estado de necessidade. Ó, eu posso, inclusive, tirar a vida de uma pessoa em estado de necessidade. Professor, como assim? Infelizmente, eu gosto de dar na aula presencial, nós estamos dentro da sala de aula. Mas nós estamos aqui dentro da sala de aula. Isso aqui é uma sala de aula. Só aparece 9 de vocês aqui para mim. Ó, pelo menos as letrinhas. BRHW, MWA, só as letrinhas. Mas nós estamos na sala de aula. Imaginemos, Jaciele, que um maluco, Júlio, ele adentra a nossa sala de aula com a arma na mão e começa a atirar para todo lado. Pá, 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 pá. E um desespero. Vai ser uma loucura, todo mundo vai querer fugir. E só tem uma janelinha desse tamanho, outra porta, saída de emergência. Meu amigo, entre o meu e o de vocês, vai sempre o de vocês. É dedada no olho, cotovelo na cara, pisa no pescoço, no pé, ó. Salve-se quem puder. Isso é estado de necessidade. Estado de necessidade. Quando tiver em perigo o meu, ó, em relação dos outros, vai sempre dos outros. Sempre é uma reação normal do ser humano de sobrevivência. Ele vai querer, ó, salvar a vida dele em relação à vida dos outros. Ele vai, em razão da vida dele, ó, entre a minha vida e a dos outros, vai a dos outros, meu amigo. Numa situação de perigo, preste atenção com a lei de lá. Situação de perigo atual. Numa situação de perigo atual, eu estou dentro do cinema, assistindo um filme no cinema, o maluco entra com uma pistola e ele começa a atirar todo mundo. Meu amigo, pense no desespero. Rapaz, ou eu passo por cima dele, mesmo correndo o risco dele me matar, ou eu passo por cima de todo mundo. Entre o meu e de todos dentro do cinema, vai o dele. O meu não, minha vida é mais importante que a vida de qualquer pessoa. Não é? E de todo mundo assim. Isso é agir em estado de necessidade. Isso é agir em estado de necessidade. Então, um conceito informal, João.
entre o meu e o teu, vai sempre o seu, Ronald. Vai o de vocês, o meu não, de forma alguma, certo? Então, se vocês lembrar, que é difícil lembrar o conceito formal. O conceito formal, se vocês for ler o texto, é muito complicado. Mas bota isso na cabeça, diante de um perigo atual, entra a minha vida de várias pessoas, e de várias pessoas vai a delas, a minha não. Ó, Boate Kiss, ataque no cinema, lembra do ataque no cinema lá em São Paulo? O cara levantou com a pistola e começou a atirar em todo mundo. Ó, ataque dentro dessas escolas. O cara entrou na escola em São Paulo, começou a matar todo mundo. Se alguém, repele aquela agressão, ele não vai estar em legítima defesa. Ele vai estar em estado de necessidade. Ah, professor, ao final, quando eu terminar a legítima defesa, eu vou fazer a diferença entre estado de necessidade e legítima defesa. Nunca mais vocês vão errar a diferença entre estado de necessidade e a legítima defesa. Estado de necessidade, entre o meu e o de vocês, vai o de vocês. Vamos embora para o caderno para copiar um conceito formal. Vamos lá, artigo 24, já fizemos a leitura do artigo. Conceito, o que é a noção de estado de necessidade. Estado de necessidade. Necessidade remete à ideia de sopesamento. Essa ideia está errada, deixa eu só ver aqui. Não, tá certo. De sopesamento, de bens jurídicos diante de uma situação adversa. O que é sopesamento? É um juízo de valor entre bens jurídicos. Eu vou ver o que é mais importante, o meu, a minha vida, a vida dos outros. Diante de uma situação de perigo. Se há dois bens jurídicos em perigo, permite-se sacrificado um deles. Ocorre, gente, um conflito de interesses diante de uma situação adversa. Então, esse é um conceito formal de estado de necessidade. De estado de necessidade nada mais é conflito de interesses diante de uma situação adversa. Meu amigo, se o avião está caindo, Júlio, se o avião está caindo e só tem um paraquedas, tu pode ter certeza. Nós vamos se agarrar lá em cima e eu vou te jogar. Ou tu vai querer me jogar. Diante de uma situação adversa, uma situação anormal, claro, o código já traz. Tem que ter um perigo atual, uma situação. Se não tenho, eu não posso criar esse perigo atual para alegar que a gente está de necessidade, não. É diante de uma situação adversa, uma situação de anormalidade. Se o navio afundou, se a minha lancha afundou e só tem uma boia, meu amigo, e tinha 30 pessoas dentro da minha lancha, vocês podem ter certeza, é tapa pra porra, caldo, eu vou dar caldo em gente, só. Meu amigo, diante de uma situação adversa entre a minha vida e a de vocês, que vá de vocês. Eu vou tentar salvar, assim como vocês também. Vai ser um conflito, vai existir um conflito de interesses diante de uma situação adversa. Então, estado de necessidade nada mais é, diante de uma situação adversa, cada um querendo salvar o seu bem jurídico. Cada um querendo salvar o seu bem jurídico. Acontece mais o bem jurídico vida, mas pode acontecer em outros bens jurídicos. Qualquer bem jurídico estiver em perigo, numa situação de perigo, a minha integridade física, por exemplo, a lei me permite ofender, lesionar, o perigo de lesionar outro bem jurídico. E eu não vou responder pelo crime.
Ó, vocês viram lá no começo, não há crime. Não há crime. Quem atua em estado de necessidade, Jaciele, ele não pratica um crime. Porque o fato é típico, mas não é ilícito. O fato é típico, não é ilícito. Lembra quando eu saí da sala? Eu pisei no pescoço do Ricardo. Ó, ele ficou lá no chão todo, só se batendo. E eu fui-me embora para sair pela janela. Ei, não há crime. Não há crime, Jacques. Em estado de necessidade, não há crime. Professor, mas quais são os requisitos do estado de necessidade? Gente, os requisitos do estado de necessidade a gente extrai do artigo 24. Bora ver lá quais são os requisitos. Requisitos do estado de necessidade. Requisitos. Ó, a gente extrai eles do artigo 24. Primeiro requisito. Ctrl Z. Precisa existir um perigo atual. E um perigo atual. Presta atenção, gente. Pelo amor de Deus, gravem isso. Estado de necessidade é situação adversa. Tem que ter um perigo. Perigo atual. O que é um perigo atual? É aquele perigo que está pegando fogo. Ele está acontecendo, ó. Ele está acontecendo. Preste atenção que é diferente de perigo iminente. É diferente de perigo iminente. Professor, o que é diferente? O iminente está prestes a acontecer. O perigo atual, Júlio, está acontecendo. Está queimando, está pegando fogo, está ocorrendo. O cara está dentro da sala de aula disparando. Pá, 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 pá. O cara está dentro do cinema. Pá, pá, pá. O cinema está pegando fogo. Está acontecendo. Isso é perigo atual. Professor, e o perigo iminente? Ó, gente, estado de necessidade não casa com perigo iminente. Estado de necessidade não casa com perigo iminente. Por quê? Porque se eu puder fugir, ó, eu devo fugir. Se eu tiver a possibilidade de evitar o perigo, de evitar sacrificar um bem jurídico alheio, eu tenho que fugir, eu devo fugir. Eu não posso esperar acontecer o perigo para alegar estado de necessidade. Não casa, não tem estado de necessidade com perigo iminente. O estado de necessidade, o perigo tem que ser atual. Só tem estado de necessidade e perigo atual. Professor, o que é o perigo iminente? É aquele que está prestes a acontecer. Por exemplo, eu estou na sala de aula, o aluno que ficou reprovado, ele passa lá na coordenação, vai reclamar, o professor tem liberdade, autonomia, não sei o quê. Aí ele só é policial, se levanta a arma, pô, vou mostrar para o professor como é que se faz agora. E aí, caminha para ir na sala de aula me matar. A Letícia pega o telefone e liga para mim, Carabina, pelo amor de Deus, atende o telefone. Carabina, rapaz, o aluno fulano, aquele que tá indo para ir com um revólver, diz que vai te matar. Há um perigo? Há um perigo. Mas o perigo ainda está prestes a acontecer. Há um perigo iminente. E, abra a janela, corro. Ou então, eu pego a minha pistola, deixa ele entrar na sala. Eu já sei que ele vai me matar, mas que ele entrar, eu atiro nele. Isso não é estado de necessidade. Isso não é estado de necessidade. Já vimos que não cabe estado de necessidade e perigo iminente. Se eu tenho condição de fugir, de evitar o perigo, eu devo evitar o perigo. Eu não posso utilizar, um perigo iminente para sacrificar um bem jurídico de terceiro e alegar estado de necessidade. Estado de necessidade só diante de perigo atual. Nunca esqueçam isso, mas nunca para a vida de vocês. Estado de necessidade só diante de perigo atual. Por quê? Quando a gente for estudar a legítima defesa, Júlio, aí sim, a legítima defesa, ela aceita tanto o perigo atual como o perigo iminente. Lá, nós vamos ler daqui a pouco mais na frente, não sei se hoje ou na próxima aula, a legítima defesa. Lá sim tem perigo iminente. Lembra que eu fiquei esperando ele me defender com a pistola? Isso é legítima defesa. Eu não posso alegar estado de necessidade diante de perigo iminente. Não casa. Então, o que é o perigo atual? Vamos escrever. Perigo atual é o risco presente causado por conduta humana,
por conduta humana. Por exemplo, carro desgovernado. Carro desgovernado. Como assim, professor? Carro desgovernado? Ó, eu tô saindo da Unisuma, e eu percebo a Jaqueline atravessando na rua para ir para a maninha tomar café, com o celular conversando com o namorado dela, totalmente distraída, Júlio. Que eu olho, dobra naquela esquina um carro doido, batendo tudo desgovernado, e ela com fone de ouvido, ó, nem tchum, nem prestando atenção. E eu vejo o Júlio correndo. É porque eu não estou na sala de aula para vocês verem o teatro. Vê a minha mão aí, eu estou correndo. Câmera lenta, um ambiônico. E eu pulo em cima da Jaqueline. Vá! E o carro chega, passa. Igual aqueles filmes que tem. E a Jaqueline cai na calçada e quebra o braço. Bora analisar minha conduta, Jaciele. Ela quebrou o braço. Tem uma conduta? Tem uma conduta. Tem um resultado? Houve uma mudança do mundo exterior. Estou vendo com meus olhos o braço dela quebrado. Tem um resultado? Tem um nexo causal? Tem. Ela só quebrou o braço porque eu caí em cima dela por causa da minha conduta, por causa da minha ação. Tem tipicidade? Tem. Eu vou lá no artigo 129 do Código Penal de lá. Ofender a integridade física de outrem. Então, essa minha conduta, esse meu comportamento, esse fato é típico, Érica. Esse fato é típico. Ah, eu já posso ser um crime? Não. Eu preciso analisar a ilicitude. Bora lá para a ilicitude. Ó, aí eu vou para a ilicitude de gay, mas eu só fiz isso para salvar a vida dela. Eu só fiz isso, eu sacrifiquei um bem jurídico dela, a integridade física dela, em prol de outro bem jurídico maior, que era a vida dela. Porque se eu não tivesse feito isso, o carro tinha atropelado, talvez tinha matado. Ó, e eu estou justificando, direito penal é massa por causa disso, eu estou justificando o meu fato típico. Ó, eu estou descriminalizando, Júlio, eu estou descriminalizando aquela minha conduta. Eu estou excluindo a ilicitude. Se eu estou excluindo a ilicitude do meu crime, eu atuei em estado de necessidade. Então, o estado de necessidade, ele pode advir de uma conduta humana, mas ele pode advir também por comportamento animal, ataque do cão feroz, preste atenção, o exemplo, ataque do cão feroz, a menina está na beira-rio, fazendo alongamento, todo distraído com um sonzinho no ouvido, e nem vê que o pitbull chegou e trouxe o cachorro dele. Eu não vou dizer que era um pitbull, né? Porque a gente descriminaliza a raça. O cachorro dele feroz, o cabo não tem o que fazer, ele tira da coleira o cachorro dele, o cachorro fazer cocô na grama. O cachorro vê a menina com a roupa colorida, de malha, e ele vem doido para atacar a menina. E eu prestando atenção naquilo ali, eu venho de novo e pulo em cima da menina, e impeço o ataque do cão feroz. Pá, mas a menina, quando cair, ela quebra por dente. Tem uma conduta, tem um resultado, tem um nexo causal, tem tipicidade? Sim, o meu fato é típico. Mas eu vou provar que eu só fiz isso para evitar um ataque maior do cão feroz. O cão chegou até me morder. Só que eu tinha mais força, o dono veio e me ajudou. O meu comportamento é típico, mas não é ilícito. Não é ilícito porque eu estava nesse estado de necessidade. Presta atenção, Júlio, que eu não falei, o cara falou. Não houve instigação ao cachorro. Se tiver instigação ao cachorro, Jaciele, se ele disse, pega Rex, o cachorro é como se fosse uma arma. Se o cachorro é como se fosse uma arma, é legítima defesa, não é estado de necessidade. O estado de necessidade é quando o ataque é do cão sem provocação. Se tem um agente provocador no animal, o animal é como se fosse uma arma, um instrumento do crime. Isso é legítima defesa. Agora, o cachorro está solto, ele poderia atacar qualquer pessoa. Ele não tinha um destinatário certo. Se ele poderia atacar qualquer pessoa, isso é estado de necessidade. Isso é agir estado de necessidade. E se a menina puxasse uma Glock e atirasse no cachorro? O fato é típico também, viu, Júlio?
O fato é típico. Qual o fato típico? Crime ambiental. Por crime ambiental. Só com a defesa dela. Ela estava em estado de necessidade. Por que não era legítima defesa? Não era legítima defesa porque esse cachorro poderia atacar qualquer pessoa. Esse cachorro poderia atacar qualquer pessoa. Já comecei a dar a diferença. Na legítima defesa, o destinatário é certo. É certo, o cara vem para me matar. No estado de necessidade, o destinatário é incerto. O cara que está dentro do cinema atirando, ele está atirando em qualquer pessoa. O cinema está pegando fogo, é qualquer pessoa. O carro está desgovernado, é qualquer pessoa que estiver na frente. Não tem destinatário certo. Se o cachorro está solto, feroz, ele pode atacar qualquer um que estiver fazendo caminhada. Penso no cara que tem raiva, sou eu, de andar de moto e os cachorros avançar. Por mim, eu andava com a pistola matando tudinho. Ó. O cachorro, o ataque do cachorro, como não tem destinatário certo, a reação é estado de necessidade. Então, ó, o estado de necessidade pode se dar por conduta humana, pode se dar por comportamento do animal, e ele pode também se dar por fato da natureza, ou por fato da natureza. Por exemplo, um desmoronamento. Meu amigo, lá em Brumadinho, vocês imaginam aquela onda que vem acolá, de dejetos descendo, destruindo tudo. Meu amigo, ela não, é quem tiver na frente. Tem um vídeo que um cara tava entrando no trator, ele entra no trator que a lama fica até em cima. Ó, perna para quem te quer. Sai do meio, meu irmão, mãozada na orelha, passa por cima de todo mundo correndo. Lá vem, lá vem, lá vem. Ó, lá vem o desmoronamento, eu não quero saber, eu vou pular do prédio, vou empurrar a gente. Isso é estado de necessidade. Isso é estado de necessidade. Preste atenção, o estado de necessidade pode se dar não somente por conduta humana, mas ele pode se dar também, ó, por ato da natureza ou por comportamento do animal. Quando a gente for estudar a legítima defesa, só existe legítima defesa, Júlio, de uma conduta humana, de uma injusta agressão. Só o que sabe o que é justo ou injusto é o ser humano. O cachorro, ele não sabe o que é justo ou injusto. Um fato da natureza não tem como saber se é justo ou injusto. Então, quem tem a noção, ó, até agora, quem tem a noção de saber o que é justo ou injusto é o ser humano. Então, lá na legítima defesa, quando a gente for estudar, na legítima defesa, só ocorre a legítima defesa diante de uma injusta agressão humana. De uma injusta agressão humana. No estado de necessidade, pegou fogo o cinema. Por que pegou fogo? Sei lá, um curto-circuito pegou fogo. Pegou fogo, todo mundo salve-se quem puder. Ó, salve-se quem puder. Isso é estado de necessidade. Não tem um destinatário certo. Não tem um destinatário certo. Então, ó, para que exista o estado de necessidade, eu preciso estar diante de um perigo atual. E esse perigo atual pode se dar pelo comportamento humano, pelo comportamento do animal, ou pode se dar por fato da natureza. Ah, professor, então essa falou bem aí, bote para nós aí, para me lembrar, ó. No estado de necessidade, não tem destinatário certo. Não tem destinatário certo, gente. Isso é uma das diferenças entre legítima defesa e estado de necessidade. O estado de necessidade não tem destinatário certo, o carro vem doido, passando por cima de todo mundo. Essa semana passada eu vi uma carroça aqui em Imperatriz, quebrou vários carros, danificou diversos carros. A carroça vinha desgovernada, louca, passando por cima de tudo. Ó, se alguém impede dela atropelar uma pessoa e essa pessoa vem se lesionar, isso é estado de necessidade. O estado de necessidade não tem destinatário certo. Outra observação. É outra diferença também da legítima defesa. O perigo iminente. O perigo iminente não tem previsão legal. Não tem previsão legal. Por isso, não cabe
estado de necessidade. Não cabe no estado de necessidade. No estado de necessidade. De necessidade. Então, ó, o perigo tem que ser atual. Não existe estado de necessidade e perigo iminente. Ah, o cachorro vai me atacar. Ah, o cachorro vai te atacar. Ah, o carro vai... Não. Tem que estar acontecendo. Tem que estar pegando fogo. Como é que eu vou sacrificar um bem jurídico de alguém com a história? Ah, que poderia acontecer isso contigo. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Não tem como, não tá. Então, primeiro requisito, perigo atual. Segundo requisito. Segundo requisito, que a situação de perigo não tenha sido causada, né? Situação sido causada voluntariamente pelo agente. Voluntariamente pelo agente. O que é que significa isso, professor? Não entendi. Me dê aí um exemplo. Ó, vamos lá, Raíssa. Eu estou no cinema e eu sou viciado. Moço, eu não consigo ficar mais de 1 hora sem apertar um beck, sem fumar um brau. E aí eu tô lá no cinema, filme demorado da porra. Caralho, que fissura, tô fissurado. Não vou aguentar não. Aí eu vou lá no banheiro, Érica, e faço um bolo lá, ó, e solto uma pipa lá no banheiro. E aí eu pego a Bia. O que é que eu vou fazer com a Bia? O que é a Bia, professor? É a bagana, ó, o restinho. Não dá para me queimar os dedos, fumar até os dedos. Eu pego, ó, olho para aquele cesto de papel higiênico lá, e vou lá pro banco, a terminar de assistir o filme, brisado, ó, doidão, cheio do chose. Sento lá, gata, e aí, gata, tu como é que eu perdi de lance aí? Nada. Rapaz, um cheirinho de fumaça, ó, estranho, Ricardo. Gente, fogo, meu amigo, fogo. Eu doidão, Júlio, ó. Eu salto, pula nas cadeiras, pisando no pescoço de gente, perna de menino por cima do... Ó. Ei, a lei é clara. Quem criou a situação de perigo voluntariamente, ele não pode alegar estado de necessidade, não. O causador, o cara que colocou a situação, que criou a situação de perigo, ó, se ele é o causador voluntário, ele não pode alegar estado de necessidade. Ele não pode alegar estado de necessidade. Vocês ficam só rindo dos meus exemplos, mas vocês vão ver, no dia que você estiver fazendo prova, vocês vão ver esses exemplos caindo em prova, diz, rapaz, os exemplos do professor. Esses exemplos que eu estou falando é o que cai em prova, porque eu já vi cair em prova. Ó, o cara que estava no cinema, se ele tocou fogo no cinema, ele não pode, dentro da boate, ele tocou fogo na boate, ele não pode utilizar esse artifício para depois provocar, ele quer matar alguém, ele cria a situação de perigo, aí ele mata alguém e alega estado de necessidade. Não é isso que o legislador quer com essa excludente da licitude. Ele não quer. Ele quer que seja uma situação anormal, uma situação adversa, não uma situação que alguém criou. Se alguém criou, essa pessoa que criou não pode alegar estado de necessidade. Ele não atua em estado de necessidade. Certo? Então, para escrever, aqui, ó, ser causador. Se o agente é o causador, se o agente é o causador voluntário do perigo, não pode alegar estado de necessidade. Não pode alegar estado de necessidade. Não pode alegar estado de necessidade. Professor, mas tem uma coisa que eu não estou entendendo. O que é o agente? O que significa? Significa ser
causador voluntário do perigo. Ó. O que significa ser o agente causador voluntário do perigo? Ó. Ser causador voluntário do perigo, a doutrina majoritária entende que ser causador voluntário do perigo é agir dolosamente. É agir dolosamente. Como assim, professor? Ele botou fogo porque ele quis, Jaciele. Porque ele quis. Ó, se o cara joga uma bagana de cigarro acesa num papel que tá cheio, no cesto tá cheio de papel higiênico, gente, ele pode até dizer que não queria, né? O resultado, não queria provocar um incêndio. Mas ele assume ou não assume o risco de produzir o resultado? Olha, ele tá no foda-se. O cara que joga, ele tá no foda-se. Ele tá no foda-se. Ó, nós aprendemos já a conduta dolosa. A dolosa é 2 vezes. É vontade e consentimento. Ó, é ele querer ou assumir o risco. Se o cara joga um fogo, ó, um cigarro aceso num cesto de papel, ao meu ver, essa conduta dele, mesmo alegando que ele não queria tocar fogo no cinema, essa conduta dele é uma conduta dolosa. É uma conduta dolosa. Agora, se o cara, por imprudência, e aí quando tiver essas questões assim, normalmente a questão ela traz, ó, por imprudência, por negligência ou pela imperícia. Se traz essas modalidades, nós já aprendemos que isso são modalidades da culpa, viu, Júlio? O cara fissuradão, doidão, terminou o baseado, ele pegou a bicha e jogou fora. No chão, e voltou para assistir o filme. Só que o cinema, ó, é revestido de vários, ó, produtos que são inflamáveis, né? Inflamáveis. Já viram que é cheio de casca de cartela de ovo na parede, eles botam umas espumas, tudo, e ele jogou lá. Esqueceu de pisar, esqueceu de apagar o fogo, jogou a bagana no chão. Por imprudência, jogou a bagana no chão. E aí foi. Dessa bagana pegou fogo, ó, e ele na hora de se tentar salvar-se, ele ferir, lesionar, ou até mesmo matar alguém, ele pode alegar? Pode, porque ele agiu com culpa. Ser causador voluntário é agir com dolo. Então, eu vou botar aqui, ó, é agir com dolo. Exemplo, gente que negligente provoca incêndio quando foi fumar no banheiro do cinema, ele pode alegar estado de necessidade. Não esqueçam disso, viu, gente? Só que a questão, ela vai trazer para vocês, ó, uma das modalidades da culpa. Mesmo que implicitamente ela vai trazer a imprudência, a negligência ou a imperícia, certo? Ela vai ter que trazer para poder dizer que essa conduta é culposa. Na culposa ele pode alegar estado de necessidade, dolosamente não. A lei veda. C, próximo requisito, C de casinha. C, salvar direito próprio ou alheio. O artigo 24 diz, ó, para salvar direito próprio ou alheio. Ó. Então, para alegar. Então, eu posso salvar minha própria vida ou a vida de terceiro. Lembra da vida da Jaqueline, que eu salvei ela? Ó. Então, ó, para salvar, eu vou provocar, eu vou lesionar, eu
eu vou lesionar um bem jurídico de terceiro, ó, por causa do estado de necessidade, em razão do estado de necessidade. Mas a pergunta, professor, para alegar estado de necessidade de terceiro, autorização do terceiro? Ei, Jaqueline, eu posso te salvar. Lá vem o carro desgovernado. Eu posso te salvar? Gente, não tem como, né? Eu não preciso dessa autorização. O perigo é atual. Tá pegando fogo. Ei, ó, eu não preciso de autorização nenhuma. Diante de um perigo atual, a lei me permite sacrificar bem jurídico de terceiro. A lei me permite sacrificar bem jurídico de terceiro. Se tiver em risco a minha vida, como a vida de outra pessoa. Como a vida de outra pessoa, ela me autoriza. Eu não preciso da autorização da vítima. Eu não preciso da autorização da vítima. Ó, é dispensável a autorização do terceiro. Lá vem a carroça doida desgovernada, eu não vou dar, vai dar tempo de eu perguntar para a vítima, ei, vítima, eu vou te salvar, posso salvar? Meu Deus do céu, não casa, não tem como casar essa autorização com o perigo atual. O perigo está pegando fogo, está tocando fogo. Aí a lei me autoriza eu sacrificar bem jurídico. Próximo requisito. Professor, isso de requisito. Nós estamos tirando lá do artigo 24. Depois a gente vai fazer a leitura para ver como é que vai clarear as coisas. Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. O dever legal de enfrentar o perigo. Como assim, professor? Gente, tá pegando fogo no cinema, Érica? O bombeiro não pode ser o primeiro a correr. O bombeiro, ele não pode ser o primeiro a correr. Ele não pode ser o primeiro com o coturnozão dele, passando por cima de todo mundo, quebrando o braço de gente, pisando no pescoço de gente, dizendo que está de salvar a vida dele. Não. Ele tem um dever legal. Lembra o que ele é? Ele é garantidor. Se ele é garantidor, enquanto é possível o enfrentamento, ó, ele deve enfrentar. Lembra da Boate Kiss? Ele deve enfrentar, até mesmo que ele vai responder pelo quê? Como se ele tivesse praticado. Lembra dos crimes comissivo por omissão? Dos crimes omissivo impróprio ou comissivo por omissão? Se ele tem um dever legal, e ainda pode enfrentar o perigo, ele tem que enfrentar o perigo. Se é o segurança, se é o salva-vida, e ele tem um dever legal de enfrentar o perigo, ele deve enfrentar o perigo. Gente, vão copiando bem, só um minutinho aqui. Já voltamos, só fechar o portão bem aqui, tá? 2 minutos aí, bebe uma água aí, um café.
se o agente tem o dever legal de enfrentar o perigo, ele não pode alegar estado de necessidade, enquanto o perigo comportar enfrentamento. Ó, o Código Penal não pode exigir desse banheiro uma atitude heróica. Não é como lá nos Estados Unidos, que vários bombeiros morreram queimados, ainda quando resolveram voltar para procurar mais gente lá no 11 de setembro. Que não, o Código Penal, se o fogo já queimou todo o cinema, e o bombeiro ele tem que salvar a vida dele também, ele tem que fugir. Agora, no início, ele não pode ser o primeiro. Se ainda puder enfrentar o perigo, ele tem um dever legal de enfrentamento do perigo. Ele tem um dever legal de enfrentar o perigo. Deixa eu só botar aqui, ajeitar. Exemplo. O bombeiro não pode ser o primeiro a correr. Ele é garantido. Ele tem um dever legal de enfrentar o perigo. Vocês ainda estão aí, não estão? Falta mais um requisito. Vamos pôr. Tem alguém aí, não tem? Eu não estou só, pelo amor de Deus, não me deixe só. Chegou agora, não foi, Marco? Último requisito. Letra E. Inevitabilidade. Comportamento lesivo. Inevitabilidade do comportamento lesivo. Que é isso, professor? Ó, meu amigo, para ser estado de necessidade, é o único meio que eu poderia fazer, de evitar, para proteger o meu bem jurídico vida, era sacrificar o teu bem jurídico vida, ou lesão à tua integridade física. Entre o meu e o seu, vai o seu. Mas é só se for no último caso. O que é que eu estou querendo dizer? Se tiver como eu evitar, o perigo, como tiver eu evitar de sacrificar o bem jurídico, eu devo evitar. Como assim, professor? Se eu podia evitar o perigo, eu devo fugir. A fuga do perigo é o caminho certo. Se tem como eu evitar de sacrificar o bem jurídico de alguém, se tem como evitar, eu devo evitar. Agora, se não tem como, entre o meu e de vocês, vá o de vocês. Pode ter certeza disso. É o famoso história do dedo duro. Cara, eu vou pagar pelo crime dos outros? Vou nada. Quem pariu o Mateus é que balança. Entre o meu, eu responder pelo fato de outro, não. Eu responder, não. Mas é o único. Se eu tenho como evitar o perigo, o comportamento lesivo, eu devo evitar o meu comportamento lesivo. Ou seja, o único meio para salvar direito próprio ou de terceiro. É o cometimento de fato lesivo, sacrificando-se bem jurídico alheio. Observação. No estado de necessidade,
perigo é o caminho preferido. A fuga do perigo é o caminho preferido. Então, ó, se eu temos que lembrar, gente, que no estado de necessidade eu vou sacrificar o bem jurídico de alguém. Então, se eu vou sacrificar o bem jurídico de alguém, ó, essa minha conduta, esse meu comportamento, só se for o último caso. Eu só posso alegar estado de necessidade se não tiver como eu enfrentar. Se eu puder evitar, ó, o sacrifício de um bem jurídico alheio, ó, eu não posso alegar estado de necessidade. Se comporta, ó, se eu tiver como evitar de qualquer forma, ó, lembra do caso do aluno que estava subindo para matar, que a Letícia me ligou? Se tinha como eu sair, descer, correr, fugir, eu devo fugir. Eu não posso esperar ele, ó, e aí defender. E isso não é estado de necessidade. Ah, professor, legítima defesa? Sim, a gente vai estudar legítima defesa. Pode até ser que seja legítima defesa, mas estado de necessidade não é. Estado de necessidade não é. Com isso, gente, nós terminamos os requisitos do estado de necessidade. Quase terminando a aula. Eu vou fazer a leitura depois do artigo 24 para a gente conseguir tirar esses requisitos. Mas antes disso, a doutrina criou uma classificação só para cair em prova, classificação de estado de necessidade quanto ao terceiro que sofre a ofensa. Classificação de estado de necessidade quanto ao terceiro que sofre ofensa. Olha, eu já falei que o estado de necessidade, eu vou sacrificar algum bem jurídico de alguém. Eu posso sacrificar, Ronald, o bem jurídico do agressor, daquela pessoa que criou a situação de perigo, ou eu posso também sacrificar o bem jurídico de outra pessoa. Dentro do cinema, o cara começou a atirar, pá. Eu atiro nele. Se eu atiro nele, eu sacrifiquei a vida dele. Ah, professor, legítima defesa? Não. Em estado de necessidade. Meu e de terceiro, de todos que estavam dentro do cinema. Ó, eu sacrifiquei a vida do agressor, do cara que criou a situação de perigo. Mas eu também posso sacrificar a vida de uma pessoa que nada a ver. Ó, a menina que estava na minha frente assistindo o filme, começou a pegar fogo, eu pisei logo no pescoço dela, quebrei logo o braço dela. Ó, a minha ofensa, eu sacrifiquei. Posso sacrificar tanto em relação ao do agressor, como de terceiro. Aí, em razão disso, ó, a doutrina diz, ó, o estado de necessidade. Estado de necessidade pode ser defensivo, me defendendo, por isso que é muito parecido com a legítima defesa, quando sacrifica-se do próprio causador do perigo. O maconheiro estava fumando no cinema, ó, eu pisei logo no pescoço dele. Ó, a minha lesão foi contra a pessoa que criou o perigo. Se ele criou o perigo, chama isso como se eu estivesse me defendendo dele. Ó, por isso que é o estado de necessidade defensivo. Ele é muito próximo da legítima defesa. E aí nós temos o estado de necessidade agressivo. Tem o defensivo e nós temos o agressivo. Quando é que ele será agressivo? Aqui é o contrário. Sacrifica-se bem jurídico de terceiro. Exemplo. Meu amigo, o cara não tem que deixar eu sair lá na Boate Kids, ó. Mãozada na mão, cabeça do segurança, ó. Segurança. Bombeiro civil,
O cara não quer deixar ninguém sair porque não vai pagar a comanda. Menino, se eu estou em estado de necessidade, eu não quero nem saber, eu só passando por cima de todo mundo. Na próxima aula eu vou dar um caso concreto para vocês que aconteceu comigo de estado de necessidade. Mas na próxima aula. Para terminar a aula, vocês lembram que fizemos uma leitura do artigo 24, como era truncado? Ó, agora que a gente estudou os requisitos, vamos dar uma lida para ver como melhorou. Já que eu volto para o caderno, se tiver alguém copiando. Vamos lá. Artigo 24. Considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, ao primeiro requisito, perigo atual, que não provocou por sua vontade, ele não foi o causador, e ele nem podia de outro modo evitar, inevitabilidade, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Quem é que está falando? Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Está vendo o bombeiro onde é que está aqui? Embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Isso aqui é para relação ao bombeiro. Em relação ao bombeiro. Com isso, gente... Só ver se não, esse escritório ali pergunta o que é, Sara. Eu estou terminando. Se for, tu manda me esperar só um pouquinho. Com isso, gente, terminamos o estado de necessidade. Tem alguma dúvida? Tem alguém copiando? Tudo ok? Então tudo ok. Fazer a chamada final. Na próxima aula, a gente vai continuar em legítima defesa, viu? Não perca a próxima aula. Um assunto importantíssimo, legítima defesa. Eu vou fazer a diferença entre legítima defesa e estado de necessidade. Esteve comigo aqui na aula, até agora, o Andrei, a Anne, a Bruna, o Diogo, a Giovana, a Jaciele, a Jaqueline, o Jackson, o João, o Juan, o Júlio, o Marco, a Raíssa, o Ricardo, o Ronald, a Vitória, a Érica, a Wilara e a Iliana. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Beijo no coração. Boa semana para todo mundo aí, Até sexta-feira, viu? Fiquem com Deus. Tchau, gente. Terminei, Sara.